Olá, engenheiros, arquitetos e estudantes. Eu sou o engenheiro Wendel Couto, sou engenheiro civil e estou cursando especialização em engenharia de estruturas. A videoaula de hoje traz os tipos de estruturas de contenção de taludes. Hoje em dia, um dos grandes problemas no cotidiano das cidades, estradas e rodovias da população brasileira é a instabilidade de encostas, o que de fato agrava grandes acidentes e catástrofes, levando construções a ruínas, soterrando pessoas, interditando estradas, trazendo perdas de bens materiais e etc. Os principais agravantes causadores desse fenômeno são causas naturais como chuvas, terremotos, decomposição e intemperismo de rochas, entre outros, ou também pode ser causas humanas, da urbanização acelerada e desordenada, o desflorestamento, deixando os taludes expostos, entre outros. E com isso são incalculáveis os prejuízos causados por escorregamentos, pois depende de fatores como área afetada, a destruição de patrimônios públicos e privados, interdição de rodovias e perda de vidas humanas. Para exemplificar, no Brasil, pode-se citar recentemente a grande tragédia envolvendo esse tipo de problema em cidades como Nova Friburgo e Teresópolis, no estado de Rio de Janeiro, no ano de 2011. Com o intuito de minimizar e evitar esses deslizamentos de terra e, consequentemente, os desastres naturais, se torna essencial as obras de reforço das encostas ou estruturas de contenção. E é baseado na noção do enorme problema, que são os escorregamentos de talude em nossa sociedade, que esta aula visa mostrar os variados tipos de contenção, visando as diferenças e em quais situações são melhores empregados, buscando sempre a eficiência, a qualidade e a economia. Então, o objetivo é apresentar um estudo na área de geotecnia, onde se pretende demonstrar os estudos preliminares para se obter informações de estabilidade de taludes e, em seguida, os variados tipos de estruturas de contenção, suas diferenças, principais casos de aplicação estrutural, vantagens e desvantagens. Então, a gente começa esse referencial teórico com os estudos preliminares, onde começamos com estudos geotécnicos, que são estudos que analisam as características do solo, subsolo e rocha. Tá? Esses parâmetros do solo que são necessários para a análise de estabilidade estão aqui: a tensão de resistência ao cisalhamento do solo, a coesão do solo local, o ângulo de atrito, a profundidade do lençol freático, entre outros. Esses dados são obtidos na sondagem. Os estudos topográficos são também de plena importância. Realizar o levantamento planimétrico para se obter as dimensões de todo o talude, o grau de inclinação, entre outros dados topográficos. Na figura se mostra um exemplo que é o trena a baliza, um método muito antigo para se buscar dados topográficos. Após ter realizado todos esses estudos geotécnicos e topográficos, é o momento de se analisar a estabilidade do talude. Esta estabilidade é dependente de um valor denominado de fator de segurança. Existem vários métodos de cálculo, tá? Como Bishop, Jambu, Spence. O fator de segurança são as forças resistentes sobre as forças atuantes. Tá? Com isso, se avalia o risco de estabilidade e necessidade de um método de contenção ou não, de acordo com as pretensões de cálculo. Então, o que determina a estabilidade de um talude? É o fator de segurança. E esse fator de segurança, ele tem um valor que é tirado pela norma, né, NBR 11.682, e esse valor ele é tirado, né,
de duas diferentes maneiras, levando em consideração os prejuízos à vida humana e os prejuízos ambientais e materiais ao qual o local está exposto ao risco. Então, por exemplo, se o local estiver exposto, né, a um alto prejuízo ambiental e material e a um alto prejuízo de vida humana, no caso, o fator de segurança seria 1,5. Ok? Segundo Gomes, existem alguns critérios que devem ser analisados para a escolha de um tipo de estrutura de contenção mais adequado a ser projetado, onde se deve observar em cada caso a altura da estrutura, as cargas presentes no talude, a natureza e as propriedades do solo a ser arrimado, as características do lençol freático do local, o espaço disponível para a execução do projeto, os equipamentos e mão de obra disponível, experiência e práticas da equipe que vão exercer e executar, né, a obra, as especificações técnicas e especiais e o orçamento, custos limite e seus cronogramas. Então, esses tópicos são alguns dos principais temas, né, em que o engenheiro deve se analisar para estudar qual o melhor tipo de contenção se adapta a um melhor talude, né? Porque cada talude tem uma especificação, né? E esse tipo de especificação, esse tipo de qualidade, ou defeito, ou característica, é que vai determinar qual é o melhor tipo de contenção para ele, tá certo? Então aqui a gente começa mostrando a estrutura de contenção com um método que não é muito mais usado, mas vale a pena mostrá-lo aqui, que é o muro de arrimo celular de peças pré-moldadas de concreto, né, também chamado de cribwall. Agrupamento de elementos de concreto atrelados entre si, propiciando gaiolas ou fogueiras, acrescentadas com terra ou bloco de rocha, seixos de grandes proporções ou entulhos. Então, onde que ele é aplicado? É usado em taludes cortados ou aterros, geralmente em obras rodoviárias, áreas íngremes e locais pouco instáveis. Tá? A vantagem de se construir esse muro é a simplicidade na execução, o menor custo, a estrutura tem facilidade em adequação ao aterro, pode ser construído e reconstruído, né? E atingir alturas elevadas e admissão de um pouco de recalque. Então, ele admite também um pouco de recalque, pode se construir em alturas elevadas, né? E a desvantagem de construir ele é que o terreno requer uma boa qualidade de solo para fundação, drenagem e compactação no interior da fogueira. Tá, ok? O muro de arrimo de gabiões são produzidos por malha de aço zincado hexagonal e integrados por pedras. Gabiões caixa, gabiões manta e gabiões saco são os modelos mais usuais. Com certeza você, olhando para a foto, para a imagem, você já viu um tipo de contenção dessa. É mais aplicado em muros de contenção para prevenção de erosão em costas de cursor d'água, evitar erosão em taludes e obras que necessitam de maior rapidez na contenção, ou seja, essas pedras, né, entre elas podem ter a drenagem, né, então pode passar água por ali, então é principalmente utilizado onde se tem muita água, né, e principalmente também onde se necessita uma maior rapidez para se fazer essa contenção. As vantagens: a agilidade na construção, é bastante durável, bem permeável e autodrenante, muito flexível e adequação ao local podendo sofrer modificações estruturais. Nas desvantagens é que o terreno de fundação deve estar nivelado e regularizado, então ele não aceita recalque, e as pedras devem estar bem encaixadas e conter o material de transição entre os gabiões. Tá? Muro de arrimo de solo de cimento ensacado. Ele também é conhecido como hip-rap,
é um material de melhores propriedades e melhor resistência ao cisalhamento, formado pela mistura de solo e cimento. Esse material é geralmente adicionado a sacos de aninhagem ou geossintéticos para melhor simplicidade e execução da contenção. Aplicação em áreas arenosas sujeitas à erosão, prevenção contra erosão na superfície de encostas e margens de curso d'água. Tá? As vantagens é a agilidade na construção, alta flexibilidade e baixo custo. Então ele é principalmente aplicado porque ele tem um baixo custo e ele é rápido. Tá? A sua construção é rápida. E a desvantagem é o cuidado ao apurar o solo que será aplicado na mistura. O muro de arrimo de bolsa-creto é integrado por moldes têxteis versáteis que são preenchidos com bombeamento de concreto fino, argamassa de cimento e areia e solo cimento injetado. Onde são mais usados? São mais usados em muros de contenção, prevenção de erosão em encostas e cursos d'água e evitar e controlar a erosão em taludes. É a mesma coisa do hip-rap, né? Quase a mesma coisa. Vantagens é que a construção é mais rápida e maior flexibilidade, e a desvantagem é o uso de dispositivo apropriado para encher as formas. Então o problema maior desse bolsa-creto é na execução da obra, é na construção do muro de arrimo. Muro de arrimo rimobloco. Estrutura usada em moldes pré-fabricados de concreto ciclópico em forma de duplo T e chumbadores com cerca de 3 metros de comprimento. A aplicação em contenções para corte e aterro. Vantagens é versatilidade e baixo custo. E as desvantagens é montar o sistema de estruturas de drenagem na superfície interna do muro, tá? Porque ele não tem sistema de drenagem externo. Então ele tem que montar internamente esse sistema. E esse é um problema muito sério do rimobloco. Muro em L de concreto armado. Muito usado. Tá muito usado. São os muros de flexão executados com concreto armado em formato de L ou T, invertidos que resistem a empuxos existentes. Com eles, são viável construir estruturas de seções esbeltas. Tá certo? A aplicação, obras de aterros ou reaterros. As vantagens é ganho de espaço na área do terreno, porque não ocupa muito espaço. E a desvantagem é que o solo deve ter boas propriedades para aguentar a estrutura na fundação, e sempre se deve montar o projeto interno de dreno, tá? Que é o famoso aí barbacão e os drenos de areia, né? Geralmente se coloca pedras, né? Maiores, depois coloca-se areias, né? E por fim coloca esses barbacãs para tirar água e cai na canaleta ou calha, tá bom? É o mais usado aí, o muro de arrimo em L. Muro de pedra seca. A contenção é feita em forma de empilhamento manual de pedras, onde estas pedras devem ter tamanho aproximado de igual proporção para a estabilidade do talude. A aplicação. A estabilização de encostas de altura estimada de até 1,5 m. Então, se você vai pegar um talude maior que 1,5 m, não adianta fazer um muro de pedra seca, ok? A vantagem é que ele tem um custo reduzido. O sistema de drenagem automático é automático, né? Porque é muito poroso, né? Poros maiores. E a fácil execução. E a desvantagem é que a base do muro não pode ter largura menor que 0,5 m, tá? Porque senão acaba rompendo esse tipo de estrutura. Então ele tem que ter uma base maior que 0,5 m. Muro de arrimo de pedra argamassada. Esse sistema de contenção é bem parecido com o de pedra seca, porém a diferença é que está no material que ocupa os vazios, né? Que é a argamassa de cimento e areia. É mais usado em encostas de até 3 metros de altura, então não se usa mais 3 metros. Né? O custo reduzido é a fácil execução. A desvantagem é que a base do muro não pode ter a largura menor que 0,5 m, igual de pedra seca.
E também se deve ter um sistema de drenagem por barbacãs, porque as pedras já estão com argamassa nos seus poros, né, nos seus vazios. Então, não se tem mais a drenagem que se tem na pedra seca, certo? Mas ele aguenta mais, ele aguenta até 3 metros de altura, e o de pedra seca aguenta até 1,5 m, então pela metade. Muro de concreto ciclópico. É o sistema com estruturas de concreto e agregados de amplas proporções. Sua construção é feita de uma forma que é preenchida com concreto e blocos de rocha. A aplicação em costas, que tem uma altura acima de 3 metros. A vantagem é a fácil execução e o baixo custo. E a desvantagem é que é necessário construir um dreno de areia e estrutura para drenagem com barbacãs nessa estrutura. Então, o concreto é ciclópico, então ele não tem armadura. Para quem não sabe o que é um concreto ciclópico, é um concreto sem a armadura, né? Diferente do concreto armado, que é o concreto com armadura de aço, né? E aí tem as mesmas desvantagens de construir o dreno, a mesma coisa da pedra argamassada e da pedra seca. Cortina cravada. É um sistema construído a partir de estacas ou perfis cravados no terreno. É uma forma de contenção por flexão, onde a estrutura cravada no solo que resiste às tensões solicitantes. Podem ser obras contínuas, estacas pranchas ou estacas justas poças, ou descontínuas, tá? Então esse sistema de cortina cravada, ele normalmente é empregado provisório, tá? Normalmente ele é empregado de forma provisória para que depois se venha construir um outro tipo de estrutura, tá? A aplicação é executada em obras de contenção como improviso, como eu já tinha dito. As vantagens desse sistema com alto rendimento e seguro. E a desvantagem da estrutura que pode sofrer grandes alterações por trabalho à flexão. Tá? Não pode, dependendo da força cisalhante, força flexão, pode ser que essa estrutura sofra alterações ou até chegar a romper. Cortina de concreto atirantada. É uma estrutura contida com placas de concreto armado, com espessuras entre 20 e 30 centímetros, com tirantes protendidos integrando esse sistema. Usualmente, essa contenção é vertical ou subvertical, com tirantes espalhados pela estrutura de forma regular. Então, se concreta, né, se fazem placas de concreto em todo o talude, e se vai se atirantando, né, colocando tirantes por igual espalhados nessa estrutura. A aplicação é executada em qualquer talude existente, porque ela faz qualquer forma, né? A vantagem é uma estrutura segura, flexível e eficiente. E a desvantagem é que a estrutura precisa da existência de perspectivas fortes e estáveis para a ancoragem dos tirantes à profundidade adaptável, tá? Porque é os tirantes que vão segurar essa cortina, né? Para que ela não venha romper, tá certo? Solo grampeado, também chamado soil nailing, consiste em uma tela metálica presa por chumbadores, né, barras de ferro, e coberta por concreto projetado com espessura de 7 a 10 centímetros. A aplicação é taludes com presença de cortes em solo, que é onde é mais utilizado. Então, onde é mais utilizado, taludes com presença de corte, onde se vai com a máquina, se faz o corte de forma humana, certo? Vantagens: não se faz necessário executar sua construção, abrir cavidade, forma, andaime ou escoramento. Então, tem uma facilidade na sua execução. E a desvantagem é que deve criar um sistema de dreno em grande profundidade, colocar barbacãs, canaletas e outros. Terra armada. Essa terra armada é muito usada em viadutos, tá? Em grandes centros urbanos. É uma estrutura formada no solo compactado com armadura, com uma cobertura por placas na superfície, conhecida como pele. Esse sistema é composto por 3 agentes fundamentais: a armação, as barras de aço galvanizadas horizontais como fitas
para ser preso às peles por parafusos, né? E a pele pode ser formada por placas metálicas flexíveis ou rígidas, ou placas de concreto armado. A aplicação: maior frequência em aterros com limite de 20 metros de altura. As vantagens é a agilidade em execução, a estrutura resiste a recalques diferenciais e a grande mobilidade do sistema. E as desvantagens é cautela nas propriedades do solo de reaterro, que devem possuir bom atrito interno. Aí está a foto, né, da terra armada. Existe um aterro compactado ali, e ali se introduz placas de concreto armado, né, se introduz canaletas de crista e as fitas metálicas que seguram essas placas de concreto armado junto ao aterro, né. Estruturas de contenção com solo reforçado com geossintéticos. Maciço formado por mantas geotêxteis ou geogrelhas, intercaladas com camadas de aterro compactado. Funciona como uma estrutura de contenção convencional, cabe aos elementos geossintéticos, além do confinamento do solo junto à face externa, resistir aos esforços de tração desenvolvidos no maciço. A aplicação é contenção de taludes, então ela contém qualquer talude. As vantagens é a rapidez de execução, simplicidade e baixo custo. E a desvantagem aí é que devem ser utilizados geossintéticos de propriedades mecânicas conhecidas, tá? Como, por exemplo, a resistência à tração, interação com o solo, comportamento e influência. Muro de blocos estruturais de concreto apoiado com microestacas e contido por chumbadores. O método consiste na execução de microestacas verticais e inclinadas unidos a uma viga baldrame de concreto. Em intervalos de 2 metros a 2,5 metros, são instalados pilaretes de concreto unidos à base. Nos pilaretes são fixados chumbadores subhorizontais com cerca de 8 metros de comprimento. Os vãos dos quadros são preenchidos com alvenaria de blocos estruturais de concreto com ferros passantes horizontais que unem as vigas horizontais. Aplicação: obras viárias urbanas para alturas de 4 metros em terrenos naturais sem matacões, tá? Vantagens: estrutura leve e apta a receber esforços horizontais. Pode ser construída a meia encosta, próximo à rua. E a desvantagem é a construção de uma camada drenante de brita recoberta com geotexto na face interna do muro, além de uma série de barbacãs para tirar essa água do solo, do talude no caso, né? Bom, a gente falou aqui na aplicação matacões. Matacões são pedaços de rocha, né, que acabam sendo impermeáveis, né, mas ainda não são as rochas que estão no subsolo, são presentes no subsolo. Conclusão: com isso fica evidente que é necessário para todos nós estudantes, profissionais da área de engenharia, estarmos sempre atualizados quanto às novas tecnologias que estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, visando menor custo, uma maior versatilidade, maior segurança e, claro, uma maior qualidade nas construções. Após nós informarmos de vários métodos de contenção, suas aplicações mais usadas, suas vantagens e desvantagens, é possível analisar o melhor método de contenção para um caso e local específico de estabilidade de talude, e lembrando sempre de comparar com os recursos e materiais e serviços para saber a melhor viabilidade de construção. Aqui estão algumas referências, né, que a gente utilizou para estar fazendo esse material, tá certo? E muito obrigado a todos pela atenção. Bom, gente, é o seguinte, a gente tentou aqui expor as formas mais usuais de se conter um talude e, claro, é de extrema importância também saber qual é o método de contenção, qual é a empresa que eu tenho para construir esse talude, para a gente saber os recursos, os materiais
e tudo mais, tá bom? No mais, eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.